Então, gente, aqui eu estou com a tela, uma pintura que eu fiz chamada Utopia. Hoje eu vou falar um pouco sobre esta pintura. Esta pintura, chamada Utopia, é uma mochila, como vocês podem ver, bebendo seu refrigerante. E eu tive a oportunidade de expor esta tela em torno de 2010 a 2011, na terceira Bienal da Escola de Belas Artes da UFRJ. Eu realizei essa tela durante a disciplina de pintura e terminei nas minhas férias. E vou falar um pouco dela. Aqui é uma mochila bebendo refrigerante. Como vocês podem ver, tem uma estrutura, um design de uma época do McDonald's. Eu optei por não botar referências diretas ao McDonald's, porque eu queria que a situação se tornasse, emblemática, fosse mais importante do que o fato de a mochila estar bebendo uma Coca-Cola do McDonald's, mas que fosse de fato uma situação utópica, como o nome da obra é, Utopia, né? Basicamente, eu às vezes parava no McDonald's, não necessariamente para lanchar, mas eu pedia carona para meu pai. E às vezes parava para lanchar ou só esperava. E no cansaço, no estresse, eu tirava muitas fotos. E através de uma dessas fotos, eu imaginei, eu imbuído por essa influência de estar vendo, ou de estar cansado, ou de estar imaginando uma situação, eu tirei uma foto da minha mochila do outro lado, do banco. Eu estava do lado inverso, tinha a mesa e a mochila, e tirei a foto da mochila. E naquela época eu pintava e guardava um banco de imagens imenso, usava meu celular já com uma câmera fotográfica, em torno de 2010, 2011. Eu já utilizava um celular com uma câmera fotográfica que já registrava bem, assim, não era uma câmera muito boa, mas já ajudava bastante nas minhas pinturas. E eu, influenciado pelo professor, pelas disciplinas, pelos estudos, tinha um banco de imagens grande de fotografias. Uma delas era essa da mochila, em que eu escolhi e comecei a realizar a obra. Mais à frente eu vou mostrar nesse vídeo os estudos, né? Essa obra ela não surge necessariamente de uma vez, né? Aqui estou mostrando um pouco a ideia que é essa obra. Mais à frente vocês vão ver nesse vídeo as influências, os testes, os estudos, né? Uma obra ela não é construída exatamente na hora que a ideia surge, né? Eu tive a ideia, mas ela precisou ser maturada, testada. Eu fiz estudos no caderno, pensando em probabilidades, em composição, na cor da mochila. A princípio, minha mochila era preta, então eu, influenciado pelo processo de pintura que eu estava começando a aprender, que é através do meu orientador, que mais tarde veio a ser meu orientador de graduação do projeto final, ele trabalhava com uma paleta colorida, uma paleta grande, colorida, de muitas cores, e nós começávamos a pintura através das cores saturadas, e íamos saturando. Até hoje eu tenho, de certa forma, esse processo, eu gosto desse processo, e nós evitamos o preto. Então essas cores mais escuras, elas era mistura de azul fitalo, às vezes às vezes era um preto que a gente criava, um preto colorido. Nós misturávamos azul fitalo com alizarin crimson ou vermelho, e ele ficava mais escuro, quase um preto, né? E às vezes um pouquinho de verde esmeralda ou verde viridian, ele já ia para um preto. E aqui eu me lembro que dentro do processo que eu não usava cor preta. Pode ser que eu tenha usado, mas com o tempo era um padrão meu não utilizar cor preta. Então a tela começa bem colorida, a mochila era preta e eu gostei da cor azulada. E essa tela começou na disciplina de pintura desde eu terminei nas férias. Então nas férias eu fui adicionando esse organismo, esse movimento
dessas dobras da mochila, que é um natural da própria textura, do próprio tecido da mochila, e fui adicionando como se fosse uma barriga, uma camisa. Após a disciplina durou 6 meses e nas férias, em um mês, eu terminei, né, essa ideia. E nós fazíamos testes, eu adicionei, claro, comprei no McDonald's, fiz um pedido e adicionei uma colagem, né, como forma, e transformei, né, a minha identidade, coloquei uma identidade que não estava na foto, eu adicionei posteriormente, eu tirei fotos mais ou menos nesse ângulo para pegar na perspectiva a minha carteira, construí essa imagem em perspectiva através de outra foto e fui construindo, né, adicionando elementos. Essa luz é uma luz que estava na foto, mas era apenas uma. E eu adicionei como se fosse de fato um farol. E aqui nesse ambiente, ela não tem esse vidro. Esse vidro ficava ao lado da mochila. Então, através de outra foto, eu adicionei, transformei o vidro, adicionei a composição vidro e adicionei o farol, que na realidade o vidro era desse lado. Então, o farol só poderia vir daqui. Então, ali nós fomos construindo e testando essa composição e experimentando e vendo o que funcionava. Como eu estava criando vida à mochila, para mim me pareceu óbvio adicionar 2 olhos. Então, dentro da configuração do McDonald's, faria sentido que fossem 2 faróis. Então é legal entender que algumas obras ela têm um processo próprio. Muitas obras minhas têm esse tipo de influência, esse tipo de criação, que é uma tela em que você vai experimentando, adicionando elementos e tirando. E tem obras que você já vem com a ideia pronta. Você olha uma imagem, uma situação, uma foto e vê que há uma possibilidade de uma composição e você do início ao fim não altera, você segue a ideia. Essa é uma ideia que é uma ideia dinâmica, você vai transformando ela. Ela tem uma faísca, ela tem um início, mas que é necessário, né, jogar elementos, brincar com esses elementos até que atinja uma configuração tal que quando a gente diz chega, né, tá ótimo, tá bom. Então, na foto tínhamos a Coca-Cola, tínhamos a mochila, esse fundo adicionei, tínhamos a cadeira alaranjada, tínhamos a mesa. Aqui eu botei o rabo de um gato, como se um gato estivesse roubando a Coca-Cola, né? Mas que de alguma forma é também uma parte, pode ser considerada uma parte da mochila, por estar vindo da mochila, então fica aquela coisa que a gente não sabe se o gato está debaixo da mesa roubando a Coca-Cola, se é um rabo da mochila, se a mochila tem um rabo, então tem esses elementos. Eu adicionei o fone de ouvido, que era de MP3 que eu já estava e utilizava com frequência em viagens longas do meu dia a dia, talvez elementos do meu dia a dia, né? Eu parar no McDonald's, eu usar o MP3 para fazer viagens longas até a faculdade, voltar da faculdade, né? Era um elemento constante, necessário. Imagina um dia eu ir para a faculdade e esqueci o meu MP3, entendeu? Uma viagem longa e eu já não tenho mais o MP3 para me distrair. E eu acabei adicionando, era muito importante, né? Eu botei o fone de ouvido como se fosse aqui onde e aqui nós temos uma aba da mochila, que na verdade ela fica aqui em cima. E eu achei interessante que ela ficasse abaixo, para cá. São coisas que a gente não sabe explicar, mas por algum motivo eu achei que ficaria melhor aqui, né? A aba da mochila. E poderia ter botado do lado do outro lado também, mas por algum motivo, compositivamente, pareceu interessante. Né? Então são elementos que a gente testa, joga, tira, coloca. E na foto não tem nada a ver, não estava na foto aqui, né? Uma aba da mochila ela vem aqui em cima. Eu precisava desses 2 elementos do farol para ter os 2 olhos. Se eu colocasse a aba aqui, eu acho que ia tirar o destaque dos 2 olhos. Então, acabei jogando para cá, fiz uma boca escondida sobre essa área. De fato, eu já imaginava colocar uma boca para parecer que estivesse bebendo a Coca-Cola, né? E aí botei uma alça aqui da mochila, um zíper,
mas que talvez pudesse também ser postado próximo da boca, poderia dar ideia de uma língua. Então, você tem elementos que estão jogados de forma muito sutil para dar ideia, né? Dar ideia de uma boca, dar ideia de uma língua, né? Por estar próximo da boca e ter esse formato caído, você naturalmente vai achar que é uma língua, mas ela está feita de forma muito sutil, né? Tudo muito sutil, muito tranquilo, não é nada exatamente tão óbvio a não ser a mochila, né? Que de fato você vê que é uma mochila, a carteira é uma carteira, você entende tudo mais, mas são elementos que a gente vai testando, vai jogando. Eu estava começando a pintar a mesa, eu joguei velaturas e depois vim com tinta e vim com velatura, então eu fui tentando entender o tom da mesa com velaturas, né? Com a velatura a gente pode abaixar um tom, mudar uma cor. Isso eu aplicava a velatura sobre o fundo para jogar ele mais para trás ou trazer ele mais para frente. Como eu começava a pintura com cores saturadas, então a velatura foi na mesa, a velatura foi na carteira, a velatura foi aqui atrás para que a mochila tivesse mais destaque. Então essa obra ela é construída e testada muitas vezes. E eu fiz também estudos por fora no caderno e em testes de cor num papel craft, e também são elementos que não condizem com essa configuração. Então os testes que eu fazia durante a pintura e antes da pintura não necessariamente condizem com a configuração final que a obra teve, mas ajudaram essa construção. Então muitas vezes a construção de uma pintura ela precisa de estudos, seja durante a obra, às vezes nós percebemos que a obra precisa de estudo durante a construção dela, às vezes a gente começa e termina uma obra sem fazer estudo nenhum, ou às vezes a gente precisa fazer todos os estudos antes de começar a pintar. Então cada obra, cada pintura, cada ideia vai dizer, muitas vezes ela vai dizer, o artista tem que sentir, tem que entender o que é necessário para construir essa ideia, essa pintura. Se a sua ideia precisa de estudos antes de começar a pintar, se você já pode jogar a ideia no quadro e depois pensar nos estudos necessários que são importantes para construir a sua composição, isso tudo varia de ideia para ideia, né? E essa obra foi muito interessante. Na faculdade era exigido que fizesse uma colagem, então eu não botei essa colagem à toa, precisava adicionar a colagem. E aí eu construí essa identidade da mochila, construí essa nota, que foi uma nota real que eu comprei no McDonald's e depois xeroquei, ampliei numa loja no computador e depois mandei imprimir numa loja de impressão desse tamanho, né? Tive que aumentar o tamanho da nota fiscal e você tem todos esses elementos que agregam muito, né? Você tem elementos, por exemplo, a nota fiscal tem coisas que não estão aqui na imagem. Então, você tem também essa ideia de que poderia vir outra pessoa ali, né, com essa mochila do outro lado e nós não sabemos, enfim, né? E você tem o CPF, eu botei um azul, o CPF azul, né, para dar ainda mais identidade a essa. Deixa muito claro, né? Pô, tem uma identidade com a foto da mochila e um CPF, né? Então, é a ideia de que realmente eu estou humanizando, né? Fica bem claro a ideia de que eu estou humanizando a mochila dentro de uma realidade ali que beira, claro, o nome da obra é Utopia, porque é como se eu estivesse delirando, de certa forma, de tanto cansaço, talvez, do dia a dia, de um dia a dia muito dinâmico, variado, ou por estar estudando muito longe. Eu, pessoalmente, já tinha esses elementos dentro de mim. O cansaço, a distância, 2 horas para voltar para casa, para ir e para voltar, são 4 horas de viagem por dia que eu passava. E era quase o tempo que eu passava dentro da faculdade, era o tempo que eu viajava para ir e voltar da faculdade. Então, a obra ela reflete também muito da dinâmica do meu dia a dia, não diretamente, mas o delírio, a utopia em si é basicamente não, do meu dia a dia, que também é um reflexo da cidade, do dia a dia, da vida contemporânea, né? Que reflete também a vida de muita gente, do dia a dia de muita gente.
E aqui é um relato um pouco sobre a minha obra Utopia.